Salmo de número 3, vamos ler todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia está na Nova Almeida atualizada. Tem uma pequena diferença da Bíblia dos irmãos, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim e de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação e a tua bênção esteja sobre o teu povo. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus ilumine o nosso coração. Pai, fala conosco essa noite tão maravilhosa, tão preciosa na tua presença. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, a tua própria palavra, ilumina os nossos olhos. Guia-nos, Deus, nessa mensagem essa noite, que saímos daqui, Deus, cheios, profundamente transbordantes das maravilhas do Senhor, que é a tua mensagem. Que essa mensagem possa ser exposta de forma fiel. Tudo aquilo, Deus, que não vier do Senhor, desde já, Deus, tampa os ouvidos dos meus irmãos. Tudo aquilo que for dito, Deus, que não vier de ti mesmo, que o Senhor, Deus, não os deixe ouvir. Mas tudo aquilo que for de ti, tudo aquilo, Deus, que provém do Senhor, abra os olhos, abra os ouvidos, abra, Deus, o coração de cada um, não só para receber essa palavra, mas para vivê-la, para praticá-la, para passar a outros, que eles possam ser transbordados pelo teu poder essa noite. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, os Salmos é o maior livro da Bíblia, tem 150 capítulos. É o que mais levou tempo para ser composto, mais de 1000 anos. Há Salmos desde Moisés até o período pós-exílico. E nós vimos no Salmo capítulo 1 e 2, eu já expus isso para os irmãos, que ele é a introdução e foi colocado propositalmente no início do Saltério. E o objetivo era esse, era introduzir todo o restante do livro, era fazer uma apresentação. E nós já vimos no Salmo capítulo 1, aquele salmo didático, e o Salmo de número 2, um salmo real. E agora, meus irmãos, depois dessa pequena introdução, é o primeiro salmo de oração. Por isso que o capítulo 1, 2 e 3 é tão importante. E eu já falei para os irmãos que esses 150 salmos são divididos em 5 livros. Esses 5 livros já apontam para o Pentateuco, né, a lei de Moisés. E propositalmente ele coloca exatamente o primeiro salmo, a primeira oração é o salmo de capítulo 3. E eu já disse isso também para os irmãos, mas volto a repetir, porque um dos métodos de ensino é a didática, é a repetição. Nem todo salmo há contexto, nem todo salmo nós podemos saber o que está acontecendo por detrás, eu já disse isso a vocês, não dá para saber talvez o contexto histórico, as datas, os personagens, até mesmo nem o autor, mas esse daqui já dá para a gente saber muita coisa. Nós sabemos que é um salmo de Davi, nós sabemos que é o primeiro salmo com título. Eu já disse isso para os irmãos, o título nas Bíblias hebraicas, ele faz parte do cânon sagrado, mesmo que muitos apontem ele como algo histórico, como uma informação histórica importante, alguns consideram como texto sagrado os títulos de alguns dos salmos, tá? Não são todos. E esse aqui encaixa nesse. E o título que foi dado aqui é Confiança na Salvação de Deus, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, o seu filho. E eu quero fazer uma nota introdutória aqui antes para os irmãos, que talvez essa pregação vai ser um pouco diferente, que eu vou ler minha pregação. Eu não tenho esse costume, eu gosto de ver a minha audiência, mas, por exemplo, Jonathan Edwards, com um texto, talvez os irmãos já ouviram falar da pregação que mais impactou, acho que muitos conhecem, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Foi uma das pregações que mais marcou toda a cristandade, ela foi lida por ele. E o interessante, enquanto ele lia, Deus ia movendo o seu poder e as pessoas iam realmente sendo transformadas pela palavra de Deus, caíam em quebrantamento, e não é pelo fato de ler, ou não é o poder da minha oratória, né, que de fato vai convencer os irmãos, mas sim o poder da palavra e do Espírito Santo. E eu vou ler esse texto, na verdade é uma carta de explicação do Salmo de número 3, e eu creio que essa é a melhor forma como Deus falará conosco essa noite. É a primeira vez que eu vou fazer isso dessa maneira.
eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir na explicação desse salmo. Será no formato de um texto lido, uma carta que eu vou explicar a vocês. E o objetivo da narração dessa história não é, em absoluto, fazer acréscimos à palavra de Deus, jamais. Porque em Apocalipse 22, versos 18 a 19, jamais, ai daquele quem fizer isso, ai daquele que acrescentar um tio sequer à palavra de Deus. Então o intuito é apenas uma forma didática de ensinar a igreja, através de uma leitura de explicação dessa oração. Então, feita por Davi, que inspirado pelo Espírito Santo escreveu essa poesia hebraica e hoje ela compõe o nosso cânon sagrado. A leitura dessa carta, então, ela vai ser feita em primeira pessoa. É como se Davi estivesse lendo essa carta e explicando para nós. E o meu objetivo de fazer isso não é jamais equiparar a minha explicação ao cânon sagrado, jamais. E se alguma coisa que porventura eu venha dizer que não provém da palavra de Deus, que os irmãos descartem imediatamente o que foi dito. Então, meus irmãos, o objetivo aqui não é confundir vocês colocando a minha explicação no mesmo nível das Sagradas Escrituras. Essa leitura que eu chamo agora de carta explicativa é simplesmente uma forma de explicar melhor a vocês, a nós, ouvintes contemporâneos, essa mensagem de hoje. E o fato é que Davi começa esse salmo dizendo: Senhor, eu, teu servo Davi, faço essa oração a ti. Esta é a primeira oração do livro dos Salmos, já que os dois primeiros apenas introduzem o livro. Eu não sei porquê, mas a pessoa que organizou o saltério colocou a oração de confiança, essa oração de confiança como a primeira. Independente disso, onde quer que essa oração chegue, ela possa ser usada em louvor e meditação. Que ela seja, Deus, uma forma pública e privada para todo o povo de Israel em todo o tempo. Onde quer que a igreja do Senhor esteja reunida, seja em que época for, em qual lugar por toda a terra. E esse primeiro salmo, apresentado como o salmo de Davi, quando ele fugia diante da face de Absalão, seu filho, que ele sirva de devoção e meditação, oração a todos os teus servos, pessoas que estão sozinhas em seu quarto, orando, buscando ao Senhor uma saída, um refúgio, uma salvação para suas próprias vidas. Que somente no Senhor é possível a verdadeira e eterna salvação. Que eles possam desenvolver uma fé genuína nos momentos de dificuldade e que os leitores desse salmo possam aprender a fazer isso diante das próprias adversidades que eles têm enfrentado. E o contexto dessa passagem, meus irmãos, na verdade, todo esse salmo, atualmente ele foge de seu filho Absalão. Filho Absalão, o qual ele mesmo criou. Eu sei que todos nós temos nossos problemas, mas imagine você ser perseguido pelo seu próprio filho. Já pensou nisso? O seu filho te perseguindo. Mas ele não apenas quer tomar o seu trono, o seu lugar de governo, ele quer te matar. E os estudiosos da sua palavra podem até dizer que Davi não foi um bom pai, que ele cometeu pecados terríveis. Mas o fato é que todos nós um dia vamos prestar contas diante de Deus se Davi de fato foi um bom pai ou não, e se você foi um bom pai ou não. E a rebelião do qual o meu filho, Absalão, é descrita em detalhes em 2 Samuel, capítulo 15 e 16. E essa breve história, de forma resumida, começa exatamente assim. Quando alguém se aproximou para inclinar-se diante de Absalão, ele estendia a mão e abraçava essas pessoas e as beijava. Absalão agia dessa maneira com todo Israel, para que vinha ver ao rei pedir justiça. E assim então Absalão ia conquistando o coração dos homens de Israel. Todo mundo que chegava, ele abraçava, beijava a mão, estendia a mão para eles e ele ia conquistando o coração daqueles homens. Absalão então enviou emissários e secretos por toda a tribo de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam o seguinte: Absalão é rei em Hebrom. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi da cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava partido de Absalão ia crescendo em número. Mais e mais pessoas estavam do lado de Absalão e menos pessoas estavam do lado de Davi. Então um mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se, vamos fugir,
porque não podemos nos salvar de Absalão. Saiamos o mais depressa possível, para que ele não nos alcance e lance sobre nós a ruína, e passe essa cidade ao fio da espada. O rei então saiu, e todos os da sua casa seguiram. Deixou, porém, Davi 10 concubinas para cuidarem do palácio. Toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo um caminho no deserto. Eis que Zadok também estava ali, e com todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca da aliança de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok, olha o que ele falou. Estão imaginando a cena? Criem esse cenário na mente. Muitos contra Davi, a maioria com Absalão. Ele fala, então vamos fugir. As pessoas começam a fugir, ele deixa 10 concubinas lá no palácio. Enquanto as pessoas estão fugindo, está levando a arca, mas lá no final da cidade, ele pergunta para Zadok, leve a arca de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará favor de voltar para lá, e me deixará ver tanto a arca quanto a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi então, olha que história interessante, está em 2 Samuel capítulos 15 e 16. Eu só estou resumindo a história. Davi então segue pela encosta dos montes das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo ia com ele de cabeça coberta, subindo e chorando. Quando o rei Davi chegou a Baurim, e aí eu vou abrir um parênteses, Baurim era um lugar a leste de Jerusalém, na estrada do Vale do Jordão, eis que dali saiu um homem da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ele ia amaldiçoando Davi. Imagina então Davi percorrendo aquelas estradas, do nada surge alguém da casa de Saul e começa a amaldiçoar Davi. E aí sabe o que ele fala? Ele começou a atirar pedras contra Davi e contra todos os servos de Davi. Olha só. Embora todo o povo e os valentes de Davi estivessem à direita dele e à esquerda do rei, enquanto ele amaldiçoava, Simei dizia o seguinte, fora daqui, falando para Davi, fora daqui, seu assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado da casa de Saul, cujo reino você usurpou. Essa pessoa estava amaldiçoando Davi, falando que era assassino, que ele tinha usurpado o trono do rei Saul. E ele fala, o Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque você é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruíta, disse ao rei Davi, um dos servos de Davi, por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, ó rei? Deixa que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Um dos servos de Davi falou isso. Esse rapaz está amaldiçoando você aí, rei, deixa que eu vá lá e corte a cabeça dele. Aí o rei disse, mas que tenho eu a ver com filhos de Zeruíta? Deixe que amaldiçoe. E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, se o meu próprio filho quer me matar, que me diz desse benjamita? Deixe-o em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Esse é todo o contexto que Davi está escrevendo nesse salmo. Não é interessante? Imagine toda essa cena, toda essa turbulência na vida de Davi. Ele deixa o palácio real, vai morar num deserto. Imagine um rei indo, passar uns dias no deserto, saindo correndo da sua casa, com um pouco só da sua comitiva, sendo que a maioria já estava com seu filho Absalão. E ele vai pelas encostas chorando, descalço, e de repente alguém atravessa no caminho dele e amaldiçoa ele, joga pedras nele. E aí ele fala, deixa que isso aconteça, que a maldição dele se transforme em bênção. E agora ele vai escrever esse salmo. E agora nós vamos entrar no texto. E é interessante que mesmo distante da sua privacidade e das cortes da casa de Deus, onde Davi costumava orar, ele encontra as comportas do céu abertas. Onde quer que nós estejamos, meus irmãos, nós podemos ter acesso a Deus. Davi não estava mais no palácio real. Davi estava num deserto, mas mesmo assim isso não impediu ele de buscar a Deus. Sabe, eu fico pensando, quantos de nós às vezes deixamos o conforto do nosso lar, quantas vezes a gente deixa o conforto da nossa casa, ou a gente ora para Deus quando só todas as coisas estão indo bem,
ou somente quando a banda de louvor canta uma música que eu gosto, ou só quando o pastor prega uma palavra que eu quero. E é interessante que Davi abriu mão de tudo isso, sua vida era um deserto, e mesmo assim ele foi buscar a Deus. E nós vamos dividir essa mensagem em 4 blocos. O primeiro bloco vai do verso 1 ao 2 e mostra o que eu vejo. É como se Davi perguntasse: o que eu vejo? E aos olhos naturais de Davi, o que isso queria dizer? Verso 1 e 2. E ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E assim então como estou aqui diante de Deus em oração, o que eu vejo? Eu vejo como tem crescido os números dos meus adversários, aqueles que têm vindo contra mim, e que são numerosos aqueles que se levantam para me derrotar. Apesar de eu ser rei, o meu filho se volta contra mim, e a maré de pessoas desleais vem só subindo. A situação não está nada boa. Os meus inimigos não são apenas numerosos, mas eles são muitos. A facção de Absalão era como a bola de neve que se formou ao meu lado. Quão falsa são a maioria dessas pessoas. Que pequena lealdade há nos homens. O coração dos meus súditos repentinamente se perderam. Cristo, o filho de Davi, teve muitos inimigos. Quando a grande multidão veio para valer-se dele, quando a multidão gritava: crucificam, crucificam, e ia aumentando os adversários contra Jesus. Irmãos, nós não devemos estranhar se o riacho da vida se voltar contra nós. Se as pessoas e os poderes podem nos ameaçar, eles se tornam cada vez mais fortes. Isso acontece em nossas vidas. Talvez essas sombras possam nos assustar, principalmente aquelas no nosso interior, onde o inimigo das nossas almas, o diabo, quer nos destruir dia e noite. E no verso 2 também há rumores entre as pessoas que dizem que o Senhor se afastou de mim, de que não há mais saída e nem salvação e de que tudo está simplesmente perdido. Elas zombam de mim, achando que Deus me abandonou. Os meus inimigos dizem isso zombando por causa da gravidade dos meus pecados. E quando me refiro à salvação aqui no texto, eu me refiro do livramento do perigo tanto físico quanto espiritual, como diz diversos textos do Antigo Testamento. E a salvação, meus irmãos, é a grande palavra de libertação do Antigo Testamento. Ela pode ser usada no sentido temporal, é verdade, como foi no povo do Egito, como ocorre talvez inicialmente aqui, mas o significado de libertação é um perigo que vai além do perigo físico, é uma ameaça de morte e derrota até mesmo na nossa alma. E ela se aprofunda ao longo do Antigo Testamento para significar a libertação do maior inimigo do homem. Sabe qual é? O pecado, a rebelião contra Deus. Uma libertação que vem somente do Senhor. Essa é a bênção principal reservada para o povo de Deus. E essas pessoas fizeram a construção maldosa com os meus problemas. Assim como os amigos de Jó fizeram com ele. Eles diziam: por que os meus servos e os meus súditos me abandonaram? Deus me abandonou a minha causa. E eles diziam: o seu perigo é tão grande que nem o próprio Deus pode lhe auxiliar. Não é verdade isso? Às vezes vem uma turbulência tão grande na nossa vida que o inimigo da nossa alma coloca isso na nossa mente. O seu perigo é tão grande que nem o próprio Deus já pode mais te ajudar. E é interessante, meus irmãos, que aqui no Saltério existe uma nota que eu quero dizer para vocês que é uma pausa musical muito séria. Ela acontece somente 70 vezes em todo o Salmo. E aqui no Salmo de número 3 é onde ela acontece mais vezes. Em 8 versículos somente, só em 8 versículos, ela acontece 3 vezes. E dessas 3 vezes, sabe o que significa essa pausa? Esse selá quer dizer exatamente uma nota de comando. É como se significasse o seguinte: olha, marque isso. Estou colocando bem entre aspas, né? Marque isso. Pare aqui e considere isso um pouco. Ele faz isso 3 vezes. A primeira delas é no final do verso 2. E essa nota musical, meus irmãos, é como se eles dissessem: não há salvação para ele em Deus. Tire um tempo para pensar nisso. Pare para pensar um pouco sobre isso. Não há salvação em Deus. E o inimigo das nossas almas, o diabo, usa pessoas, não apenas para nos causar problemas, através de seus dardos inflamados, que ele diz em nossa mente, de que não há salvação, mas os nossos inimigos espirituais buscam a ruína das nossas almas. Quem são os nossos inimigos? A carne, o diabo e o mundo.
Os nossos três inimigos estão dizendo constantemente isso para nós. E você sabe qual que é a diferença entre a voz do diabo e a voz do Espírito Santo? Sabe qual é? O Espírito Santo diz o seguinte: olha, você pecou, você errou, você falhou, mas busca o Senhor em arrependimento, vá até Ele, porque ainda há salvação para você. Mas sabe qual que é a voz do inimigo? Você pecou, você falhou, você errou de novo, você falhou mais uma vez. Saiba de uma coisa: Deus está irado com você. Deus nem quer te ver pintado de ouro. Deus não quer saber nem mais da sua vida. Se eu fosse você, eu me suicidaria, porque tudo acabou. Se eu fosse você, eu simplesmente desistiria de viver. Você não consegue viver uma vida cristã. Essa é a diferença entre a voz do Espírito e a voz de Deus, do diabo, perdão, no nosso coração. Mas o segundo bloco começa do versos 3 e 4. Primeiro bloco nós vimos do verso 1 e 2, o que Davi via. O que ele enxergava? Ele enxergava essa circunstância. Mas agora no versos 3 e 4, é em quem eu creio. Em quem Davi crê. Quando os meus inimigos disseram: não há salvação para mim em Deus, é como se eu clamasse com grande voz de segurança, contradizendo os meus inimigos. É o que ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Sabe, veja como Deus representa aqui a segurança para o seu povo. Deixei os meus inimigos disserem o que eles quisessem. Eu estou certo que tu, Senhor, nunca me deixarás, e eu estou resolvido a nunca desacreditar em ti. Será que essa é a nossa posição do nosso coração quando os nossos inimigos nos atacam? Será que essa é a postura de fé do tipo assim: Senhor, eu nunca te deixarei, porque eu estou resolvido a nunca deixar de acreditar no Senhor? As pessoas vêm contra mim, mas não pensarei o pior de mim mesmo, porque o próprio Deus é a minha glória, conforme Isaías capítulo 60, 19, tu és a minha glória. É isso que eu almejo. E eu tenho ambição, onde quer que esteja a minha porção e qualquer que venha se tornar a minha honra, quer eu seja para Deus um louvor. Tu és aquele que exalta a minha cabeça, e exaltar a minha cabeça tem tudo a ver exatamente com restaurar a minha dignidade em tempo apropriado. O Senhor exalta a minha cabeça porque o Senhor não vai me deixar me abater e nem vai me desencorajar. E sabe, irmãos, o exaltar aqui a cabeça é quando Ele nos dá razão para jubilar, para nos alegrar, um coração feliz. E aí ele continua esse bloco reconhecendo aquilo que o Senhor já fez por ele. E tem um verbo aqui que chama eu clamo, em algumas Bíblias fala clamei, no verso 4, olha, com a minha voz clamo, e algumas Bíblias falam com a minha voz clamei. Esse verbo aqui no hebraico, ele dá exatamente uma ideia de repetição. Sabe uma coisa habitual? Está acostumado a acontecer? Ou seja, é como se Davi dissesse o seguinte: olha, sempre que clamei, Ele me respondeu. Quando eu clamei em alta voz, Ele me respondeu. E quando digo que eu clamei em alta voz ao Senhor, que Ele me responde do seu santo monte, isso implica que a minha oração não está sendo apenas ouvida, mas também respondida. As respostas de Deus são dadas mais prontamente para aqueles que têm o hábito de orar, do que aqueles que talvez que vêm com um ato solitário, pedindo somente na hora de necessidade. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor serão recompensados. Isaías capítulo 40. E isso alegra o nosso coração. Você sabe por quê? Existem orações que Deus pode não responder. Sabe o que Deus fala? 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Há orações, meus irmãos, que não são respondidas, mas também por causa de quê? Tiago capítulo 4:3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes com seus vossos próprios prazeres. Então há orações que Deus não nos responde. Também conforme Isaías capítulo 59, 1, 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o rosto de vós, para que não vos ouça. Provérbios 28, 9 diz que o que se desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.
Sabe, eu certa vez ouvi um pastor dizendo o seguinte: olha, as minhas orações sempre são respondidas. Eu falei assim: mas pastor, suas orações sempre respondidas? Como é que o senhor consegue isso? Ele falou: sempre Deus me diz um sim, ou um não, ou um espere. Mas Deus sempre me responde. E aquilo ali aliviou meu coração. A minha oração ser respondida não quer dizer sempre um sim da minha parte, não quer dizer sempre um sim daquilo que eu estou clamando, mas pode ser um não também, mas pode ser um simplesmente espere, aguarde. E sabe, meus irmãos, Cristo foi ungido rei sobre o monte santo de Sião, conforme os Salmos, capítulo 2, verso 6, nós vimos isso no último culto. E assim, por meio dele é que o Pai ouve as nossas orações. É por meio do Senhor que nós teremos a nossa oração respondida. E orar em nome de Jesus, meus irmãos, não é uma porção mágica, não é um amuleto da sorte. Toda vez que nós terminamos a nossa oração em nome de Jesus, tem um propósito, tem um motivo. Nós cremos que a nossa oração será ouvida por causa de Jesus. E o terceiro e penúltimo bloco é o que eu faço então? Nós vimos no primeiro bloco que Davi via, bloco 1 e 2, versículos 1 e 2. No bloco 2, versículos 3 e 4, mostra exatamente em quem Davi acreditava. E agora no bloco 3, mostra então o que eu faço. A minha situação é essa, eu sei em quem eu tenho crido, então o que eu tenho que fazer? Não é interessante isso? A minha situação é essa, eu sei em quem eu creio, então o que eu faço? Versos 5 e 6. O que eu vou fazer? Eu deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Então o que Davi fez? Davi foi dormir. Você tem ideia, meus irmãos, o que é dormir num acampamento de guerra? Já viram aqueles filmes assim de guerra? Um batalha contra o outro, e se você levanta uma tropa no outro dia, você já viu o que é dormir num acampamento desse? Com o seu inimigo pronto para ele atacar em qualquer momento? Embora o inimigo estivesse perto, Deus estava mais perto de Davi. Embora o inimigo estivesse muito próximo, Deus estava mais próximo de Davi do que o próprio inimigo. Por mais que pareça forte aquele ataque do inimigo, Deus é um escudo maior, porque nós confiamos nele. Ele é o nosso guerreiro divino, o guarda de Israel, que não dormita. Salmo 121, versos 3 a 5. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. E eu tenho confiança em Deus, mesmo diante de grande perigo. Isso é o que nós chamamos de oração matutina. Olha que interessante. Davi, ele deita, dorme e acorda. E esse verbo aqui é a ação contínua também, aquele que a gente viu ali atrás, de sustentar. Deus é que me sustenta porque eu conheço o Senhor. Se você não conhece o Senhor, como é que você vai confiar nele, gente? Eu fico encabulado, tem gente que está clamando confiança a Deus, mas você não conhece a Deus. Você não conhece os atributos de Deus, você não estuda o ser de Deus, conforme aquele livro do Heber Campos Pai. E quando você conhecer o seu próprio Deus, você pode passar a confiar, mas se você não conhece, você não tem como confiar. Então Davi conhecia, o Senhor cuida de mim de diversas formas. Pela fé eu posso dormir em paz diante do perigo. Poucas pessoas, meus irmãos, têm uma fé que deixa-as dormir tranquilamente. Poucas pessoas. Sabe, tudo aquilo que o Senhor já fez por mim no passado fortalece a minha confiança nele e se me capacita a caminhar por fé e não por vista. Gente, nós temos que ser assim. Você sabe por quê? Hoje, meus irmãos, talvez a gente quer caminhar por vista, com os nossos olhos e não por fé. Então, por mais que a gente não vê as coisas acontecer, por mais que ainda não vemos plenamente o que Deus talvez fará por nós, nós devemos continuar firmes no nosso propósito. E o Augusto Nicodemos escreve uma frase interessante que ele diz o seguinte: o grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia. E às vezes sem sentir absolutamente nada, não é verdade? A gente anda e parece que não sente nada. Você ora e parece que não tem alguém te ouvindo. Você abre a sua Bíblia, lê e parece que o texto não fala contigo. O texto parece que não salta aos seus olhos. Você obedece a Deus e parece que só vem problemas para cima de você. Logo, o grande desafio da espiritualidade cristã é você continuar um crente sem sentir nada, sem ver nada, sem talvez experimentar algumas coisas que você deseja e talvez tudo dando errado. E sabe, meus irmãos, aqueles que falam melhor das verdades de Deus são aqueles que de fato experimentaram isso. Muitos talvez tenham até onde pôr a sua cabeça,
Tem um travesseiro pena de ganso, tem o seu melhor colchão, mas não conseguem ter paz, não conseguem dormir. E talvez você, um servo de Deus, dorme até no chão gelado. Talvez você, um servo de Deus, tiver um degrau assim, você usa como travesseiro, e você pega no sono e você dorme, porque você confia no guarda de Israel. E aí ele não só dorme, mas ele também não tem medo, verso 6. Não tenho medo. Uma oração confiante produz em nós coragem. Através de uma santa coragem eu vou desafiar cada uma daquelas ameaças dos meus inimigos. Eles se puseram contra mim, é verdade, eles estão ao redor, milhares contra um, mas de fato, você sabe por que eles não podem me ferir? Porque Deus está comigo, Deus está comigo. Não duvidarei e não deixarei de confiar no meu Deus, e eu vou me submeter de forma voluntária e alegre a Ele. E o quarto e último bloco, meus irmãos, para encerrar. Davi então está vendo o que ele vê, versos 1 e 2. Verso 3, então, quem ele crê. Versos 5 e 6 é o que ele vai fazer. E agora o verso 7 e 8 é o clamor e a declaração dele. Sabe qual que é o clamor? Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desfere um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. E a minha oração, meus irmãos, foi apresentada de forma encorajadora, porque creio em Deus. É o Deus salvador da minha alma que eu oro. Levanta-te, Senhor, salva a minha vida. E as promessas de salvação têm que envolver, meus irmãos, essas petições, uma fé que triunfa. Ele tem o poder para salvar, mesmo sendo um perigo tão grande, porque é da sua natureza a sua salvação. A salvação não vem deles mesmos, mas do Senhor. Sendo assim, todos aqueles que têm o próprio Deus, essa é a salvação. E talvez você está aqui hoje clamando por um perigo de alma. Talvez você está aqui clamando por um perigo da sua mente, do seu interior. Será que Deus é o Deus da sua salvação realmente? Saul e os filisteus estavam prontos para engolir Davi, mas eles não conseguiram colocar em prática as suas tramas. Sabe por quê? Porque os dentes deles rangiam. E os dentes deles, na verdade, seriam quebrados pelo próprio Deus a qualquer hora. Quando o inimigo da igreja então se levanta e parece nos ameaçar, é bom lembrar que o Deus de Israel não dorme. E sabe, irmãos, quando ele clama aqui, salva-me, meu Deus, salva-me, é mais ou menos como se eu clamasse e se eu visse os inimigos da nossa alma, a carne, o diabo e o mundo, tentando vir contra nós. Então talvez aquela inclinação carnal quer te matar, aquele que pecado quer destruir a sua vida, irmãos mesmo se levantaram contra você, mas eu clamo, salva-me, meu Deus, porque o diabo e todas as hostes malignas querem me destruir. Mas no verso 8 ele clama o seguinte, ele começa um salmo declarando. É interessante que no Salmo 1 ele mostra reclamação, e agora aqui na sua conclusão é exaltação e poder de Deus. É importante observar que Davi ora não somente pelos poucos, vocês notaram isso? Davi não ora só pelos poucos, daqueles que foram leais à sua causa. Davi não está só orando pelos valentes de Davi que estavam à sua direita e à sua esquerda, não. Olha como é que ele termina, a tua bênção seja sobre o teu povo. Ele clama sobre toda a nação, inclusive sobre os seus inimigos. Você sabe o que isso nos lembra? Nos lembra o Senhor Jesus naquela oração, quando ele estava lá sendo crucificado em Lucas capítulo 23, 34, que diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. As suas bênçãos estão sobre o seu povo. E ele não tem apenas poder para salvar, mas também assegurou das suas intenções boas e graciosas em relação a ele, meus irmãos. Ele pronunciou uma bênção sobre o seu povo, e nós somos levados a acreditar em tal bênção. Nós não podemos, meus irmãos, nos descrençar. Vemos e reconhecemos aqui que o Senhor é a nossa solução, e que não há nenhum sucesso fora de Deus que vai valer a pena, nenhum sucesso que nós alcancemos. Veja a diferença. Tem pessoas que entram na batalha sem a direção de Deus, e lá no meio da batalha ela pede, Deus abençoa o que está acontecendo comigo, Senhor me livra desse mal, sendo que a pessoa mesmo foi lá procurar aquilo. Mas há uma diferença entre as pessoas que oram antes de entrar na batalha, e elas pedem, Deus me abençoa.
é da tua vontade que eu siga nessa direção, é da tua vontade que eu vá ali, e lá Deus mostra a bênção para ela, lá Deus abençoa a vida delas. Há uma diferença muito grande dessas duas pessoas. E alguém está aflito aqui? Alguém está aflito aqui com o seu filho? Davi também estava, e nem por isso ele tirou as alegrias de estar com seus olhos em Deus. Isso não impediu Davi de entoar cânticos. Ele corria sério risco de vida. Um grupo de pessoas de Israel procurava sua ruína, e o líder deles era o próprio filho de Davi. Com isso, seus problemas pareciam ser tão grandes, mas o perigo que ele enfrentou o aproximou de Deus. Nessa história vemos Davi sendo provocado pelos seus súditos que se voltaram contra ele. Mesmo assim, Davi não ficou ressentido com eles, ele não ficou perturbado com isso, mas manteve a calma suficiente para buscar a Deus. A tranquilidade da sua mente foi revelada pela presença do Espírito Santo sobre ele. Ele não permitiu que nenhuma atitude, seja de quem quer que fosse, no seu caso, seu próprio filho, mas isso não permaneceu no coração dele ao ponto de atrapalhar sua comunhão com Deus. Sabe, Davi teve uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos: uma fé de resistência cristã. Já viram aquele No Limite, né? Eu gostava um pouco daquele programa muitos anos atrás, passou os primeiros episódios, depois nunca mais vi. E aquele programa No Limite testava a força das pessoas, a sua resistência. Talvez a nossa resistência está como as das pilhas de hoje, muito fraca. E nós, por causa dessa geração, e aí eu falo de mim, contaminada talvez pela tecnologia, pela impaciência, pela pressa, pelas coisas acontecerem no automático, nós não estamos tendo paciência. E isso não tem nos levado aos pés de Deus, tem feito murmuração contra Deus. Ou quando você acha, quando você pede o fruto do Espírito, o que Deus vai te dar? Quando você pede paciência para Deus, Deus vai colocar circunstâncias, Deus vai colocar pessoas. Quando você pede o fruto do Espírito, irmãos, Deus vai colocar tudo isso no seu caminho para treinar você, testar você e te fazer cada vez mais forte nele. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Abençoa-nos, Deus, para a tua glória. Oramos assim, confiados no Senhor somente. Abençoa as nossas vidas em nome de Cristo. Amém. Vamos passar para o momento do pós-lúdio, depois eu só tenho um breve avisos.